É dia de falar de segurança pública e hoje especificamente nós vamos falar da segurança no trânsito com o Tenente Máximo da 9ª Companhia da Polícia Militar aqui de Itaúna e Itatiaiuçu. Tenente Máximo, é um prazer recebê-lo mais uma vez aqui em nossos estúdios e já começo te perguntando, aumentaram ou diminuíram os acidentes de trânsito aqui na cidade de Itaúna nesses 6 primeiros meses de 2025? Bom, primeiramente é um prazer mais uma vez estar aqui no seu programa, com a sua audiência que é selecionada. É um programa que forma opinião e para esse tema é ainda mais importante a gente ter essa oportunidade de conversar com o seu telespectador, porque nesses 8 primeiros meses do ano... Eu fiz 6, mas são 8, né? São 8. O do ano está passando voando, tá assim, muito rápido. Mas nem tudo devia passar tão depressa. É verdade. Uma delas é o trânsito. Às vezes excesso de velocidade, outros problemas nos fazem, infelizmente, trazer um número ruim, que é um aumento no número de acidentes de trânsito que são registrados na área de responsabilidade da 9ª Companhia de Polícia Militar Independente, Itaúna e Itatiaiuçu. Infelizmente, temos um aumento significativo e precisamos, então, conversar com a comunidade, ver o que todos podem fazer para enfrentarmos esse problema, polícia e comunidade. Ô, Tenente, o senhor disse que teve um aumento, o senhor poderia mensurar mais ou menos quantos acidentes que a gente teve nesses 8 primeiros meses e o percentual de aumento? Sim. Na área de responsabilidade de nossa unidade, ou seja, em Itaúna e em Itatiaiuçu, tivemos mais de 1.500 acidentes somente esse ano, nos 8 primeiros meses. 300 desses foram acidentes que deixaram algum tipo de vítima. Inclusive, infelizmente, vítimas fatais, mas também vítimas graves, pessoas que tiveram aí complicações ou mesmo lesões que vão ficar aí para o resto da vida. Agora, as causas desses acidentes, elas são variadas, mas a maioria delas seria pela não observância da legislação de trânsito, das regras de trânsito, a correria mesmo ali conduzindo o veículo automotor? Sim, nem sempre a gente tem um número tão exato das causas, porque muitas vezes depende do trabalho da perícia, e só depois do processo é que vai avançar. Mas pela experiência policial, ao observar os acidentes, a gente percebe que entre as causas que mais assim aparecem nos acidentes, nós percebemos de uma maneira geral a imprudência, o desrespeito às leis de trânsito, por exemplo, o pessoal falando ao celular, digitando ao celular. Se você está digitando, você não está dirigindo, você está digitando. A sua atenção está totalmente difusa. Desrespeito ali nos cruzamentos, nas leis de prioridade. Falta de paciência, às vezes, de achar que o outro não vai errar também. Então a gente percebe que muitos acidentes ocorrem porque o outro se arvora do seu direito ali, não, a preferência é minha. E quer passar, e muitas vezes não vale a pena você, por ter razão, estragar o seu dia e talvez até a sua vida e da sua família. Então, essa falta de paciência. Mas os acidentes mais graves, a gente percebe que são causados, em regra, por a combinação indevida de álcool e direção, ou drogas e direção, e por excesso de velocidade. Agora, Tenente, a gente tem visto também aqui na cidade, eu não sei se eu estou errado, o senhor pode até me corrigir nessa questão, que muitos acidentes, se não a maioria deles, envolvendo motocicleta. A gente recebe praticamente todos os dias 2, 3 acidentes aqui no nosso WhatsApp, que é o nosso meio de contato com a população envolvendo motocicletas. Essas estatísticas se comprovam ou não? Sim, especialmente a gente até tem um número muito alto de acidentes envolvendo veículos de 4 rodas. Mas quando a gente trata dos acidentes que geram vítimas, que trazem consequências mais severas, a participação percentual das motocicletas é muito grande. Infelizmente, esse ano já estamos com 10 óbitos, foram ali pelo menos 10 mortes constatadas nos acidentes em Itaúna e Itatiaiuçu, que nos deixa muito preocupado, porque, além disso, ainda tem aqueles que acabam entrando em óbito depois, ou que tem agravamentos e que a gente não consegue acompanhar. E quando a pessoa está na motocicleta, até pela característica ali, do veículo, por oferecer uma proteção menor, nós temos um número muito grande de acidentes com vítimas envolvendo motocicletas. Eu costumo dizer aqui no jornal, muitas das vezes, quando a gente mostra esse tipo de acidente envolvendo as motocicletas, que o para-choque, ali no momento da condução, onde há um acidente, é o próprio corpo do motociclista. Por isso que a atenção deve ser redobrada e a velocidade ainda mais reduzida e compatível com a via. Muitas das vezes, vários flagrantes realizados, até mesmo por seguidores aqui da TV Cidade, de pessoas conduzindo motocicletas
passando sinal vermelho, um perigo acontecer um acidente em qualquer momento. Além de estar desrespeitando a legislação de trânsito, está colocando a própria vida em risco e a vida de terceiros, né? Sim, a gente percebe isso. Muitas vezes a pessoa conduzindo motocicleta falando ao celular, né, que é assim, totalmente incompatível com a segurança no trânsito. E esse é o momento que nós estamos agora, no mês de setembro, nós temos a Semana Nacional do Trânsito, de 18 a 25 de setembro, em que já, tradicionalmente, existe aí uma ação maior por parte da polícia e dos órgãos de trânsito na prevenção, na orientação, na educação, mas também na realização de fiscalização de trânsito. A fiscalização de trânsito, muitas vezes, gera incômodo, mas se não houver fiscalização, por mais incômodo que ela possa trazer, aí é que realmente as coisas pioram. Então, precisamos orientar, precisamos conversar, precisamos que a sociedade entenda o seu papel. Em cada cruzamento, em cada decisão que a gente toma, é a gente que constrói esse resultado. E a sociedade de Itaúna, de Itatiaiuçu, precisa agir de forma mais consciente. A polícia, esse mês, estará agindo com ainda mais rigor nas fiscalizações, nas blitz, inclusive com operações Lei Seca, para que nós estejamos aí mudando esse cenário e não continuemos aí registrando tantos acidentes, inclusive com resultado letal. Nós temos acompanhado aí a divulgação, muitas das vezes, dessas blitz da Lei Seca, uma orientação que o senhor dá para essas pessoas que estão fazendo isso, que isso é crime, né? As blitz ocorrem para poder coibir ali que ocorra uma não observância, um não seguimento na legislação de trânsito e até mesmo que outros crimes ocorram. E é primordial que essas blitz não sejam divulgadas para que esses bandidos ou essas pessoas que estejam alcoolizadas saiam fora dessa fiscalização. Olha, a segurança pública, ela é responsabilidade de todos. A gente percebe, quando eu olho aqui em Itaúna, às vezes em Itatiaiuçu, as faixas de pedestres, você vê as pessoas desrespeitando completamente a faixa pedestre, né? Não dá para você atravessar ali também sem cautela nenhuma, parar ali e sem tomar as cautelas de que alguém vem atrás, o pedestre precisa ter cuidado, o condutor também. Mas essas decisões de respeito no trânsito, elas são muito importantes e mostram que se a sociedade não engajar, não é só a polícia fiscalizar, se a sociedade não aderir e entender que ela tem um papel no trânsito em preservar vidas, nós vamos, infelizmente, ficar no mesmo lugar, colhendo aí esses resultados de tantos acidentes. Então, as ações da polícia, como você citou, a Lei Seca, tem sempre um foco de prevenir esses delitos, mas sozinha a polícia e as operações não são assim capazes de impedir a ocorrência dos acidentes se realmente não houver uma conscientização das pessoas de que segurança pública é dever de todos. Agora, tenente, o senhor mencionou que esse mês nós temos a Semana Nacional do Trânsito, é um mês inteiro dedicado à prevenção de acidentes, de mortes no trânsito, até para as pessoas terem consciência que a vida vale muito. Qual que é a mensagem que o senhor dá para os motoristas e os motociclistas que estão nos assistindo nesse momento? Na verdade, todo condutor de veículo. Infelizmente, não há segunda chance. E as sequelas, às vezes, de um ato impensado, fica para a família, fica para a pessoa. E lamentar depois, quando a gente vai em centenas de acidentes, você percebe nitidamente o arrependimento. Mas a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, que a gente dirige muito bem, ou por habilidade, ou estou com pressa para ir para o trabalho. Então a gente, às vezes, falta essa programação de acordar mais cedo, de ter paciência, de exercer a tolerância no trânsito. Então a mensagem é, reflita, porque não é só a sua vida, é a família. Que quando a gente vê, por exemplo, um resultado fatal, como infelizmente tivemos tantos esse ano, a família sofre muito. A dor que fica, a sequela, às vezes por causa de um ato de um segundo. Uma vantagem de 30 segundos na ultrapassagem, ao passar um cruzamento. Então, realmente, vamos pensar como sociedade e tentar educar as pessoas, conversar, porque nós precisamos mudar esse quadro. Tenente, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Cidade em Notícia e até uma próxima oportunidade. Prazer é nosso. Muito obrigado.